muito bem-vindos. Eu me chamo Alexandre Galindo, eu sou engenheiro de segurança e diretor técnico aqui da Valo. Estou mais uma vez aqui com vocês hoje para falar das principais alterações da NR4, a norma regulamentadora número 4 do Ministério do Trabalho e Emprego. Antes da gente começar, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado de todos os nossos vídeos que vão entrar aqui no ar e você estar sempre atualizado aqui com as nossas informações. A NR4 é a norma regulamentadora número 4 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O SESMIT é constituído pelos seguintes profissionais. A gente tem o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, os técnicos de enfermagem do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho. Esses profissionais, eles compõem o SESMIT. Todas as empresas que têm funcionários regidos pela CLT em função do seu grau de risco, a partir de um determinado número de funcionários, elas precisam constituir o seu SESMIT. Na sequência, a gente vai explicar para vocês essa relação entre número de funcionários, grau de risco, o que é esse grau de risco. Então, a NR4 ela vai definir a quantidade de profissionais que essa empresa precisa ter em seu SESMIT. Como eu disse, em função do seu número de funcionários e do seu grau de risco. Nós temos 4 graus de risco para as empresas. Nós temos o grau de risco 1, o grau de risco 2, o grau de risco 3 e o grau de risco 4. Quanto maior o potencial de risco de acidentes da empresa, maior é o seu grau de risco. Para vocês terem uma noção, a construção civil, por exemplo, é classificada como grau de risco 4. A construção civil pesada. A construção civil mais leve, ela é classificada como grau de risco 3. Quanto menor o potencial das atividades das empresas, menor vai ser a classificação desse grau de risco. Então, a gente tem na NR4 uma tabela, que é o anexo 1, onde nós temos a relação dos KNAIs de todas as empresas, de todos os segmentos econômicos. O KNAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica e para cada tipo de KNAI existe um grau de risco correspondente para cada um deles. Então, se você pega o seu CNPJ, por exemplo, e olha o seu KNAI principal e vai no anexo 1 da NR4, através do seu KNAI principal você consegue identificar qual é o grau de risco correspondente à sua empresa. Nós vamos deixar aqui um link para que vocês possam consultar os seus KNAIs com seus respectivos graus de risco. Então, vencemos a primeira etapa, pegamos lá o nosso KNAI, fomos no anexo 1, identificamos qual é o nosso grau de risco. A segunda etapa, para sabermos se temos ou não a obrigatoriedade de constituir um SESMIT na empresa, a gente vai identificar no anexo 2 da NR4. Lá no anexo 2, a gente vai ter uma tabela, que é essa aqui que nós vamos mostrar para vocês agora, onde a gente vai ter uma coluna com grau de risco 1, 2, 3 e 4. Nessa segunda coluna vocês estão vendo as faixas de números de funcionários e a gente vai cruzar as duas informações como você está vendo aí na tabela. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o grau de risco 4. Se a gente pegar uma empresa de grau de risco 4, de acordo com a tabela, a partir do momento que ela tem mais de 50 funcionários, ela necessita ter pelo menos um técnico em segurança do trabalho. Quanto maior o número de funcionários, se vocês forem observando aqui, por exemplo, no grau de risco 4, maior vai ser a equipe do SESMIT. Então,
acima de 250 funcionários, percebam aqui que a gente já tem que contratar um engenheiro de segurança, um médico de trabalho. Então, a partir deste anexo 2, já sabendo qual é o nosso grau de risco e sabendo quantos funcionários nós temos, nós vamos dimensionar quantos profissionais nós precisamos ter no SESMIT da nossa empresa. Então, o dimensionamento do SESMIT é o nosso primeiro ponto de partida para a sequência de vídeos que nós vamos fazer sobre as alterações da NR4. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para você ter acesso a toda a sequência de vídeos que nós vamos fazer agora sobre as alterações da NR4.